Muito bem, queridos, muito boa noite a todos. Graça e paz em Cristo. Amados, eu pretendo pregar 3 mensagens onde o tema está correlacionado com missões. Nós vamos falar sobre somente pela graça, ou talvez é pela graça. E é interessante pensarmos que o texto muito conhecido, que é Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E eu fiquei pensando, rapaz, pregar 3 mensagens num texto como esse. Quando eu fui para os comentários, existe um comentário do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele pregou 14 sermões só nesse texto. Foram mais de 100 páginas escritas. Aí eu disse, então se Lloyd-Jones pregou 14 mensagens, eu vou pregar pelo menos 3. Então eu dividi o texto em 3 partes, serão 3 sermões. Por que estou dizendo isso? É importante que você não falhe nesses domingos para você entender o todo. Primeira parte hoje, falar sobre a natureza humana. Aquilo que o pecado fez realmente ao ser humano. Segunda mensagem, aquilo que Deus faz por nós. E na terceira mensagem, aquilo que Deus faz por nosso intermédio. Então, queridos, como eu anunciei, o tema de hoje é salvos pela graça, a condição humana. E quando eu me refiro à condição humana, eu quero falar daquilo que é essencial ao ser humano. O que identifica o ser humano? Que faz parte da natureza humana. Então, para os filósofos, eles vão dizer que a liberdade. Liberdade é um conceito extremamente humano, que é a capacidade de fazer escolhas. Lembra de Adão e Eva? Os primeiros a serem criados por Deus? A humanidade, eles foram criados com a capacidade de fazer escolhas. Por isso que eles foram seduzidos pela serpente e fizeram a escolha, a má escolha, a escolha errada pelo pecado. Só que, ao lado da liberdade, tem um outro conceito que a gente estuda coladinho, que é responsabilidade. Todos nós, seres humanos, somos responsáveis. Nós respondemos por nossas ações. Se temos a capacidade de escolha, também devemos ser responsabilizados por ela. Isso torna o ser humano. Liberdade, responsabilidade. E aí tem um outro conceito, que é a ideia de mortalidade. Só o ser humano tem essa compreensão. Os animais, eles não estocam as coisas, eles não fazem nenhum tipo de comércio, porque eles não têm essa ideia de finitude. Eles vivem por instintos, então não sabem que momento vai morrer. Embora nós não saibamos em que momento vamos morrer, mas temos a plena convicção de que um dia vamos morrer, todos nós. Isso é a natureza humana, é o que a filosofia chama de essência do ser humano. Nesse texto que eu quero expor para os irmãos, os 3 primeiros versículos, ele vai mostrar o que de fato compõe a natureza do ser humano. Isso é importante, porque se você tiver um conceito bíblico adequado, certo, daquilo que é composto o ser humano, a sua essência, você não vai se surpreender com algumas coisas. Porque eu vejo crentes assim, surpresos. Oh, fulano fez isso. Faz parte da natureza humana. Nós não deveríamos nos surpreender com qualquer coisa que o ser humano fizesse ou que qualquer pessoa, por mais estima que você tenha por ela, ela tem potencialidade de fazer coisas horríveis. Então, queridos, nós vamos ler Efésios capítulo 2. Eu vou fazer a leitura primeira do texto todo, do versículo 1 até o versículo 10, mas a nossa reflexão de hoje será apenas nos 3 primeiros versículos. É importante lembrar que Paulo está preso quando escreveu essa carta. Ele não está numa masmorra, ele está numa prisão onde ele mesmo pagava o aluguel daquela prisão, e ele podia receber pessoas, e o motivo pelo qual Paulo está preso
Por pregar o Evangelho. Por pregar o Evangelho de Deus, que é capaz de transformar o ser humano. É por esse motivo que ele está preso. É interessante que um dos temas principais desse capítulo é responder como é possível juntar judeus e gentios no mesmo lugar. Efésios é talvez a segunda ou terceira maior cidade do Império Romano. Existia judeus e existiam gentios. Gentios aqui é todo aquele que não é judeu. A pergunta é como misturar esse povo? E a resposta do capítulo é o poder de Deus, o Evangelho. Então vamos lá, queridos. Vamos fazer a leitura do texto. Irmã Raimunda, com sua caneta em punho, daqui a pouco a gente vai fazer algumas marcações. Diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa mente, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes que nós as praticássemos. Oremos mais uma vez. Deus Santo e Eterno, nós te louvamos, Senhor, e que prazer e que satisfação, Senhor, é fazer isso. A nossa súplica nessa noite é que não eu, mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, seja o agente transformador dessa palavra. Que ao aplicar nas vidas que aqui estão nessa noite, todos nós possamos experimentar a alegria incomparável de te servir, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto, nos 4 primeiros versículos, além deles falar claramente sobre a natureza do ser humano, também nos mostra quem são os nossos inimigos. Vai deixar muito claro para nós quem são os principais inimigos. Mas eu quero destacar a natureza humana, a obra do pecado em nós. Paulo começa o texto deixando muito claro: vocês estavam mortos. Esse é o primeiro ponto. Vocês, antes de Cristo, antes da conversão, antes de entregar suas vidas a Cristo, vocês estavam mortos. E aí Paulo vai usar 2 palavras para mostrar como era a nossa forma de viver. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aqui eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Morte é morte espiritual. Por quê? Porque a gente olha para as pessoas e vê elas vivíssimas. Você assiste às Olimpíadas e fica impressionado com a performance de certas pessoas. E aí você diz assim: como assim uma pessoa dessa está morta? Se está andando, se está falando, se está cheirando, se está respirando, se está vendo. É porque a morte que Paulo está se referindo aqui é uma morte espiritual.
que é a separação de Deus. Quando foi que isso começou? Lá no Éden. A partir do momento em que o homem pecou, houve uma ruptura, houve uma separação. Aliás, o conceito de morte é esse, gente, é separação. Quando nós vamos a um necrotério, quando nós vamos a um velório, o que é que nós temos exposto ali? O corpo de alguém. É o exemplo da separação do corpo da alma. Ali é a morte biológica, a morte física, que todos nós vamos passar, crente ou não crente, todos nós. Mas o que Paulo está nos chamando a atenção, e a palavra aqui, mortos, vem da mesma raiz de necrotério, ou seja, algo que não tem vida. Não tem vida. Então, como é que nós podemos esperar que as pessoas busquem a Deus? Não vão buscar, porque elas já nascem mortas espiritualmente. Eu, você, cada um aqui nasceu morto espiritualmente. Do ponto de vista físico, a maternidade é um lugar muito bonito, mas do ponto de vista espiritual é um necrotério. Porque todos nós nascemos mortos espirituais. E Paulo deixa muito claro aqui, vocês estavam mortos. Então, qual é a condição da humanidade? Mortos espiritualmente. Não deveríamos ter medo de dizer isso, pois é exatamente como nós vivemos. Então, os versículos 1 e 2, Paulo diz, estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar e o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Mortos espiritualmente é a situação do ser humano. Segundo, além de mortos, acreditem, nós estamos não mais, mas nascemos escravizados. Uma enorme senzala. Paulo usa a imagem de um necrotério e agora a imagem de uma senzala. Todo mundo escravizado. Mas como assim escravizado se eu posso ir para um lugar, se eu posso ir no shopping, se eu posso ir fazer o que eu quiser, se eu posso ir para o bar, se eu posso ir para o jogo? Como é que eu estou escravizado? Eu sou livre, dirão alguns. Será que você é livre? Então Paulo vai dizer aqui nesse texto, versículo 2 e 3, o que é que nos escraviza? O que é que impede que tomemos decisões e respondamos por ela de forma espiritual? Primeiro, versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aí ele continua no verso 3. Anteriormente, todos nós, perceba que Paulo se inclui, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, aí ele se inclui novamente, éramos por natureza merecedores da ira. Nós somos escravos dessas três esferas que Paulo aponta aí. Primeira delas, o mundo. E o mundo aqui que Paulo se refere é essa sociedade sem Deus. Aliás, eu diria essa sociedade anti-Deus. Essa sociedade que luta contra as coisas de Deus. Você já falou com alguém assim, que ele se demonstra ser totalmente hostil às coisas de Deus? Por exemplo, eu acho que quem passou pelo ensino médio já leu ou já ouviu falar em Marlene Chauí. Filósofa brasileira, conhecidíssima por sua ideologia esquerdista. Foi aquela que disse que a classe média fede. Pronto, foi ela. Ela já está uma senhorinha, eu acho que ela já está até senil, né? E ela demonstrou essa semana um preconceito tosco, tolo contra o cristianismo. Acredite, uma filósofa, uma doutora, ela diz que já não aceita nas suas bibliografias dos seus doutorandos, dos seus alunos,
nenhuma referência cristã. Como é que uma filósofa pode dizer isso se toda a patrística é com base na filosofia cristã? Como é que vamos viver no mundo sem estudar Agostinho, sem estudar Tomás de Aquino? Como? É quando a ideologia é muito mais forte, minha gente. E aí pessoas pensam que são livres, mas estão aprisionadas na sua ideologia. Você conhece alguém que não quer nem saber o que você crê, mas ele quer saber aquilo que ele defende? Não. A gente passou 2000 anos e nunca precisou definir família. Nunca. Todo mundo sabia o que era família. Hoje a gente precisa definir o que é família. Alguma coisa está errada, não está não, minha gente? Então, vivem escravizados pelo mundo. A pergunta é, e depois de crente? Será que depois que nós aceitamos Jesus, fomos convertidos, estamos livres do mundo? Eu digo Neemias e Dalmivete porque eles têm muito tempo de crente. E eu tenho certeza que desde menino que eles escutam essa mesma história. Cuidado, o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Será que entrou? Será que as nossas decisões são tomadas por aquilo que as Escrituras diz? Por aquilo que eu creio em Cristo Jesus ou pelo que o mundo fala? Paulo está dizendo que antes da conversão, nós estávamos mortos espiritualmente e escravizados pelo mundo. Vivendo debaixo de um jugo. Não somente o mundo nos escraviza, queridos, mas outro ser. O príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? Poder do ar aqui, o pessoal faz uma celeuma para descobrir quem é, mas a expressão está aqui para dizer que é invisível, você não vê a olho nu. O príncipe do poder do ar é o diabo. Ou, para quem gosta de Harry Potter, é aquele que a gente não pode dizer o nome. Voldemort. Escravizados pelo diabo. É assim que vive a pessoa que não tem Cristo Jesus. Ele é manipulável pelo diabo. Altamente manipulável. Faz coisas assim que nem sente que está fazendo. Por exemplo, a Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. Você conhece alguém que mente que o nariz não sente? Mente assim de graça. Mente com uma naturalidade. Escravizado, gente. Eu já tive experiência de conviver com pessoas que mentem assim. Vivem no mundo da fantasia. Aí vem a mesma pergunta para os crentes. E depois da conversão, pastor? Fomos livres, né? O diabo não tem mais poder sobre nós. E aí, de fato, pelas Escrituras, o diabo não tem poder sobre a sua vida. De jeito nenhum. Mas ele pode armar ciladas para você cair. E aí, nisso, ele é o maior estratagema da mente humana. Basta você dar uma lidazinha naquele livro do C.S. Lewis, Cartas do Demônio a Seu Aprendiz. Acho que o título é isso. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É o diabão, né, o Satanás, ensinando aos seus aprendizes como desviar os crentes. Mas a gente percebe muitos crentes ainda vivendo uma fé muito ingênua. Tem uns que são triunfantes. Vamos matar Satanás, vamos amarrar Satanás, vamos derrubar Satanás. Amarra, dá 7 voltas, está amarrado. É uma visão triunfante. Mas tem outros que é minimalista, né? Acha que Satanás não pode fazer nada. Acha que ele é um gatinho. Não! A Bíblia descreve ele como um leão, rugindo, desejoso de tragar, de devorar a sua vida.
Se você vacilar, ele vai detonar. Não somos mais escravos de Satanás, mas ele pode influenciar a vida do crente. Basta olhar para Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás quis ir andar com você. Então, qual é a nossa? Vigiai e orai. Estais atentos. Atentos. Qual é a condição do ser humano? Morto espiritualmente. Escravo do mundo. Escravo do diabo. E aí, por último, meus irmãos, versículo 3. Eu acho muito belo como Paulo escreve. Só pode ser pelo Espírito, minha gente. Vê só. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Como é que nós vivíamos? Satisfazendo as vontades de nossa carne. Carne aí significa, não é a parte física, não é essa parte aqui que se beliscar dói. Não é isso. É a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza adâmica, aquela natureza que herdamos de Adão. Essa natureza ela é corrompida. Os nossos olhos são corrompidos, as nossas vontades são corrompidas. Deus, ele nos dotou de apetites que são saudáveis. Comer é algo bom demais, minha gente. Mas comer demais é pecado. Comer é bom demais. Até mesmo quando a Nutri insiste que você tem que botar proteína no café da manhã. Como é que você come no café da manhã proteína? Tem que comer. Não dá para comer toda a proteína no dia, só no almoço. Tem que comer um pouquinho no café, um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar. E você vai abusando daquele negócio, mas você tem que comer. São apetites saudáveis, mesmo não sendo bom. Agora tem gente que quer comer areia, sabão, barro. Quando você está com sede e bebe água, é bom demais. Raul Seixas dizia que não tem Pepsi-Cola que sacie. Não tem refrigerante que sacie quando você está com sede. Água. Mas tem gente que quer tomar veneno. Tem gente que quer tomar cachaça. Ou seja, você percebe a capacidade que nós temos de desvirtuar aquilo que Deus fez de bom. Sexo é bom. Deus fez para que fossem seres sexuados. Nós não somos como os anjos. Sentimos atração, sentimos prazer dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Se não é casado, é fornicação. Se é casado e está tendo com outra pessoa, é adultério. Se está tendo com outra pessoa do mesmo sexo, é errado, porque isso aí é homossexualidade. Nossa natureza pecaminosa. Beleza, pastor? Entendi. Nascemos mortos, nascemos escravizados pelo mundo, por Satanás e pelo diabo. E aí depois de crente, depois que a gente se converte, como é que a gente vai domar, como é que a gente vai dominar essa natureza humana? Gente, a nossa natureza é tão assim, porque trabalhar, Deus criou o mundo e disse para Adão que ele tinha que cultivar a terra e guardar, produzir cultura, trabalhar. Mas se você trabalha demais é pecado. Se o seu trabalho atrapalha a sua vida com Deus, você tem que estar de olho. Descansar também. Basta conversar com Paulinha, ela vai dizer que o ser humano precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. Tem que dormir. Pense numa irmã que tem um sono eterno, pai. Qualquer coisinha ela está caindo pelas tabelas.
É bom dormir. Não é como Aristóteles, dormir é perda de tempo. Não. Mas preguiça é pecado. Passar o dia todo não dá, não rola. Então você percebe como Deus criou tudo, mas a gente tem a capacidade de deturpar. A gente tenta. Então, queridos, eu podia passar muito tempo aqui falando só disso. Para que coisa melhor do que família? É uma bênção. É uma bênção, família. Mas ela não pode se tornar um ídolo, que é pecado. Eu não posso colocar a minha família acima de Deus. Não posso. De jeito nenhum. A verdade é que antes de Jesus Cristo nos libertar, estávamos sujeitos a influências opressoras, internas e externas. Essa é a verdade. Até os nossos desejos e os nossos pensamentos, quando não éramos crentes, eram totalmente impuros. A pergunta é, e agora, depois de crente? Depois da conversão, foi extinta essa natureza? Acabou. Foi não, minha gente. Foi não. Ela convive conosco. Ela vive. E acredite, é exatamente isso que a Bíblia chama de batalha espiritual. Se você não consegue vencer a sua natureza pecaminosa, meus queridos, vai ser difícil vencer o mundo e vencer o diabo. Se você não consegue vencer a sua natureza pecaminosa que está dentro de você, você vai vencer o diabo. A sedução do mundo, com todo esse marketing hoje dizendo que você pode. Essa é a natureza humana. E como crentes em Cristo Jesus, só há uma solução para a gente ter vitória nessa batalha. E o Senhor, na sua bondade, misericórdia e graça, Ele nos dá. Ele oferece as Escrituras para que você aprenda a como viver de acordo com o que o agrada. Ele fez com que você se reunisse com a igreja do Senhor, porque nós temos pontos cegos e os irmãos são responsáveis de discipular o mais novo ou o imaturo. É desse jeito que funciona na igreja. Ele deu a oração, aquele momento que você pode realmente chegar com o Senhor e dizer, Senhor, não consigo. Senhor, Tu sabes da minha luta. Tudo isso o Senhor proporcionou para nós. Aí o que é que o mundo diz? Os atalhos. Essa semana eu estava lendo um texto que o autor só fez citar o Peregrino. Se alguém aqui não leu o Peregrino ainda, gente, você não pode chegar até no céu sem ter lido o Peregrino. Vale a pena a leitura. E era exatamente aquele momento em que o peregrino está andando junto com a esperança. Então eles estão junto com a esperança no caminho e eles percebem uma estrada paralela, um atalho. E aí o peregrino diz, vamos pegar, o cristão, né? Diz, vamos pegar o atalho, a esperança. Rapaz, não, vamos, a gente vai chegar. Só que veio a noite, a escuridão, a chuva. Aí nesse momento da chuva, a esperança diz uma coisa que marca o nosso coração, gente. Ela diz, é muito fácil sair do caminho que você está. E é muito difícil voltar para o caminho que você estava. Basta olhar a vida de alguns crentes. Eu tenho acompanhado pessoas que têm demonstrado essa dificuldade de voltar para o caminho, gente. Só que ninguém se desvia de uma vez. É assim, pega um atalho. Né? Para que eu ir para as Escrituras se todo dia o pastor Júlio bota uma devocional de 3 minutos? Estou alimentado espiritualmente. Para que negócio de gastar tempo com oração se mamãe ora por mim? Não sei quem ora por mim. Nós vamos criando atalhos na vida espiritual que vai levar você
a fraquejar. A fraquejar. Eu não gosto de discussão, não. Os irmãos sabem disso. Mas, às vezes, como professor, a gente até evita, né? Mas um dia o cara estava em um negócio de livre-arbítrio e livre agência e aquela confusão. Ele disse, tá bom, irmão. Faça o seguinte. Decida não pecar mais hoje. Se você tem livre-arbítrio, então decida, eu não vou mais pecar. Vê se você consegue. Agora, você não precisa dizer para mim, não. Faça só análise de você. Não consegue. Não consegue. A nossa natureza humana ficou para mostrar que constantemente nós somos humilhados diante do Senhor. Quanto que nós somos fracos, frágeis. Quantas vezes você disse assim, eu não vou mais fazer isso, e faz. Ou seja, é um exercício, é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. E como diz aquele político, a luta continua, companheiro. Então nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados. Aí por último, Paulo fecha o caixão. Nós estávamos condenados. Versículo 3 no finalzinho diz: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Que ira é essa aí, meus irmãos? A ira de Deus. Só que nós não entendemos bem essa linguagem, porque nós só conhecemos a ira humana. Quando o homem está irado, o que é que ele faz? Ele se vinga, ele fica de mau humor. Não tem nada a ver com Deus. A ira de Deus é a sua reação, que é um Deus santo, ao pecado. Deus não pode comungar com o pecado, gente, com o erro. Não pode, não é da sua natureza fazer isso. Deus nunca está de veneta. Deus nunca age por capricho. Deus não anda com pantim. Mas nós achamos isso. Deus se recusa a ceder para o mal. Ele condena o mal. Basta olhar que Paulo está propondo aqui que nós somos, sem Cristo Jesus, filhos da ira de Deus. Aí a pergunta que todo aluno me faz quando eu estou dando aula lá no seminário: pastor, e as criancinhas? Se eu disse bem aí que nasce já morto espiritualmente, o bichinho mal nasceu e morreu, vai para o inferno, está no inferno. E aí, meus queridos, eu vou dar uma resposta que me satisfez, né? Não sei se vai satisfazer os irmãos. Eu acredito que uma criança que nasce e morre, como eu tive uma sobrinha, e é uma dor tão grande, meus queridos. Enterrar uma criança pequena como eu estive no sepultamento é muito doloroso, muito. Um caixãozinho pequeno assim é algo. Então, com base nessas reflexões e ouvindo pregadores e lendo sobre o assunto, eu cheguei a uma conclusão: que crianças assim, como a minha sobrinha, que Nath morta, ela não foi Nath morta, que demorou acho que alguns dias. Por não ter praticado nenhum tipo de mal que evidenciasse o pecado, embora eu saiba que nasce com a potencialidade para pecar, eu creio que o pecado dessas crianças já foi imputado em Cristo Jesus na cruz. Então eu creio que essas crianças são salvas. E assim, é como eu disse, é uma explicação rasa que me satisfaz. Talvez não satisfaça a maioria de vocês, mas é o que eu creio. Então, queridos, essa é a nossa situação
como humanidade. Então, deixe-me tirar 3 lições aqui para nós. Primeira delas, salvos pela graça, porque o pecado é universal. As expressões vivem na desobediência, todos nós, e por natureza merecedores da ira, comprovam a universalização do pecado. Porque tem gente que é muito... Tem um povo assim que é bobo, né? Diz assim, não, porque nos Estados Unidos, não porque na Europa, não porque na Irlanda, tem pecador igual aqui no Brasil. Se for ser humano, é pecador. É universal. Todos nós pecamos, todos. Lutero disse que ele chamou essa ideia de que da universalização do pecado a escravidão da vontade. Mas a minha vontade é livre, pode dizer o homem. Mas uma das questões, porque nós pregamos e as pessoas muitas vezes não são convertidas, é porque o diabo ele cega o entendimento das pessoas. Ele faz isso. Não é uma doutrina popular dizer que todos nós somos pecadores. Hoje, é difícil os religiosos acreditar nisso. Por quê? Porque nós costumamos classificar pecado só os atos. Aí falando de tal é pecador. Deixou a mulher, traiu a mulher, bate nos filhos, a gente começa por isso. A gente esquece que aquele bom cidadão, aquele gente boa, é pecador. E se não tiver em Cristo Jesus, ele é um pecador não arrependido. Segunda lição. Salvos pela graça por causa da condição desesperadora sem Cristo. O pecado não é uma enfermidade adquirida, é um estado universal. O incrédulo não está apenas doente, ele está morto espiritualmente. Isso não quer dizer que não possa fazer boas coisas. Pode. Ele pode ter uma vida moralmente aprovada, pode viver civilmente decente, ser um bom cidadão, ser um cara responsável. Sem dúvida nenhuma. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome pelas coisas espirituais. Na linguagem teológica, chama-se isso de depravação total. Isso não quer dizer que tudo que a pessoa faz é ruim, não. Depravação total é porque tudo aquilo que compõe o ser humano tem a mancha do pecado. Tudo que ele faz. Os seus sentimentos, as suas ações, os seus atos de justiça, qualquer coisa que ele faça tem a mancha do pecado. É isso que os reformadores chamaram de depravação total. Sentimentos são pecaminosos. Atos de justiça, tudo. Então, diante de tudo isso, chegamos a uma conclusão. O ser humano está condenado. É por não conhecerem a gravidade da condição humana que as pessoas buscam soluções com remédios superficiais. Já ouviu alguém dizer assim? Que a solução para o Brasil é a educação? Não é, gente. Muito importante a educação, sem dúvida nenhuma. Mas não é a solução. Não redime. A solução é Cristo. O grande paradoxo que nós não podemos explicar é como é que uma mensagem poderosa como essa, que transforma vidas, foi dada a nós, pecadores. Nós não conseguimos explicar, mas é o que a Bíblia diz. Os anjos queriam pregar, o Senhor diz, quem vai pregar é um pecador, eu e você. Só tem autoridade para pregar esse evangelho com genuinidade, de forma verdadeira,
Aqueles que já experimentaram a transformação em Cristo Jesus. Aqueles que você não se libertou, você foi liberto dessa escravidão. Você foi ressuscitado. Você foi transformado. E por último, salvos pela graça por causa das multidões sem Cristo. Estamos preocupados com aqueles que perecem sem Cristo? Nós, de fato, estamos preocupados com missões? Será que a gente está realmente preocupado com missões? Com as pessoas que estão perecendo sem ouvir o Evangelho? Oramos por conversões? É lamentável nossa pobreza missionária. 3 equívocos da igreja com relação a missões. Primeiro delas, atribuímos essa responsabilidade aos profissionais. Quem deve fazer missões é somente quem é pago para isso. Pastor, missionário, educador religioso, seminarista, diácono. Segundo equívoco é que nós muitas vezes desenvolvemos um processo de evangelização superficial. É capenga. Porque na hora que estamos apresentando a Jesus para as pessoas, a gente só apresenta a parte boa. Deus tem um propósito na sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Ele vai fazer uma grande obra. Tudo isso é verdade. Mas a gente esquece de dizer bem aqui que a pessoa está morta espiritualmente. Está condenada pelo pecado. E merece a ira de Deus. Por último, um terceiro equívoco com relação ao processo de evangelização é que nós tentamos reformar o ser humano. A gente prega uma espécie de evangelização legalista, moralista, onde você deve fazer isso ou aquilo, isso. Você só é crente se você fizer isso ou aquilo outro. Nós não tentamos captar o coração e deixar que essas coisas sejam consequências de um coração transformado. Que é muito mais difícil. Muito mais difícil. E aí, a irmã Raimunda vai lembrar que existia uma banda que cantava bem assim, que é mais ou menos como a gente se sente. A face do mal, o grito do horror, um fato normal, um êxtase de dor, e medo de tudo, medo do nada, medo da vida, assim engatilhada. E eu, nesse mundo assim, vendo o filme passar, assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar. É assim como a igreja está no Senhor, vendo o fim passar, vendo as coisas acontecer. Nem se assombra mais com os horrores que acontecem, nem se assusta. Então, queridos, nós devemos entender que as pessoas estão mortas espiritualmente e nós somos portadores do único remédio que é capaz de transformar: o Evangelho de Cristo Jesus. Conclusão. Um retrato fiel do homem na sua sujeição a 3 poderes terríveis. Acredite, não estou falando do poder legislativo, judiciário, não estou falando disso. Eu estou falando dos 3 maiores poderes: o pecado, a morte e a ira. Devemos olhar para esse retrato e ficar horrorizados, afligidos ao ponto de sermos impulsionados a orarmos e evangelizarmos. Então, querido, eu queria que você baixasse sua cabeça agora e ouvisse a aplicação dessa mensagem. Você consegue perceber o que era antes de Cristo Jesus? Você consegue perceber o que você era por natureza? Essa era a situação de todos nós, mortos espiritualmente, escravizados pelo mundo, pelo diabo e pela natureza pecaminosa. O que estamos fazendo para levar o Evangelho para pessoas assim, mortas, escravizadas e condenadas? Que Deus em Cristo
nos ajude e nos capacite a pregar esse evangelho.